Salve galera, tamo junto, vamos que vamos. Eu acho que você já sabe do que eu vou falar hoje, certo? E se você não sabe, tá aí, tô entregando o jogo pra você já. É um tema essencial. E se eu falo, tipo, parando assim, desse jeito, é porque realmente é um tema essencial. Galera, o espaço agrário é um dos temas que historicamente mais aparecem, né, pessoal, entre vários temas que são presentes, por exemplo, na prova do Enem. E por que o espaço agrário é tão significativo? Essa aula de hoje, ela vai trazer um monte de conhecimento que vai servir como base a hora que eu falar de espaço agrário brasileiro, que também é um tema super, ultra, mega, hiper frequente em qualquer prova, principalmente a prova do Enem. E aqui, gente, vou também falar um pouquinho para vocês da origem, né? Como que a agricultura cresceu e se tornou hoje um setor tão importante, pessoal, para vários países, principalmente o Brasil. E vou mostrar também quais são as grandes potências agrícolas desse planeta, ok? Vamos lá, acompanhem comigo? Então aqui, ó, gente, o espaço agrário. Então aqui, ó, primeiro, né, quando que começou essa história de agricultura passar a render dinheiro, né? Que é isso que a gente tem que pensar. Bom, vamos lembrar lá da época do mercantilismo, conhecido também como capitalismo comercial. O que acontecia, né, gente? O ser humano nessa época, porque aí eu tô falando já do século XV, né? Então o ser humano nessa época, ele já dominava e dominava muito bem as práticas agrícolas, certo? Não é como domina, né? Não é as práticas que tem hoje, assim, mas já era um negócio bem adiantado, assim. Então, a agricultura já rendia muito dinheiro na Europa e região. E aí, galera, com a chegada ali das novas colônias, né, chegada no sentido, né, dos europeus chegarem até as novas colônias com terras abundantes, como era o caso das colônias aqui na América, serviam muito, pessoal, para desenvolver a agricultura. E aí, galera, olha só que interessante, né? Então, as grandes navegações aumentando essa área de exploração pode, então, promover uma prática agrícola, pessoal, que existe até hoje. Lógico que de forma adaptada, que é a plantation, ok? E quando eu falo aqui em plantation, vocês vão lembrar, pessoal, de 3 características padronizadas, ok? Então, a primeira característica é a monocultura, ou seja, você plantar ali um cultivo só. Aí você fala, nossa, mas ele não vai plantar tipo só milho. Mas a pessoa não enjoa de milho, não. Mas é que tá, você não está plantando para você. Você está usando a área como uma área, né, pessoal, que vai produzir algo que você vai vender e você vai lucrar em cima daquilo. Então é a ideia de você ganhar dinheiro em cima da produção de alimentos, ok? Então tá ali a monocultura. Segunda característica, pessoal, que é bem importante, que essa era uma monocultura voltada para o mercado externo, ou seja, para exportação, beleza? Então é aquela história, né? Você não está produzindo para você e você está produzindo aí para o mercado externo, como era no caso ali as colônias que produziam para abastecer, né, pessoal, as metrópoles, beleza? E uma última característica é o seguinte, isso aqui não era feito em área pequena, né? Tinha que produzir bastante, então eram utilizados latifúndios, ok? Então, pessoal, olha só o que acontece, a plantation nada mais é que uma monocultura de exportação praticada em latifúndios. Se você pegar as iniciais, você vai lembrar lá de mel, não é? Então, monocultura para exportação em latifúndios, beleza? Não tem segredo, é o mel, certo? E na época ali, vocês lembram, por exemplo, qual foi a primeira grande plantation instalada aqui no território brasileiro? Lá no Nordeste, utilizando-se do solo massapê, foi o grande ciclo da cana-de-açúcar, né, pessoal? Na verdade, na época, o maior ciclo produtivo do Brasil, beleza? Bom, mas vamos lá, dando sequência aqui, ó, colônia de povoamento, qual que é a diferença? Porque aqui nas colônias de exploração, você tinha o território, né, como o seu quintal. Então, Portugal, né, por exemplo, tinha aqui a colônia no Brasil, e a colônia servia basicamente para produzir recursos para a matriz, para, né, pessoal, a metrópole, que era Portugal. Agora, em colônias de povoamento, que foram colônias britânicas principalmente, o que a gente tinha, né? O contrário. O que nós chamamos, pessoal, da famosa agricultura familiar. A agricultura familiar ela é muito boa para desenvolver a região em questão, né? Então, uma área que tem agricultura familiar vai ter pequenas propriedades
com mão de obra ali assalariada, ou muitas vezes, né, pessoal, a família trabalhava ali naquele pedacinho de terra, vendia o excedente dos alimentos e conquistava um dinheirinho com essa venda. E uma outra característica ali que é o abastecimento do mercado interno. Porque essas famílias, elas não tinham essa estrutura ou essa dinâmica de pensar que vai produzir para vender para fora, para outro país, nem existia essa possibilidade. Na verdade, eram os alimentos produzidos para atender o próprio mercado interno. E isso vai promovendo o quê? Um desenvolvimento da economia, que provavelmente vai promover, né, uma melhoria na qualidade de vida nessas regiões. Então, nas colônias de povoamento, quando era adotada essa outra prática, né, então o intuito de estar desenvolvendo uma área específica, aí é lógico, né, pessoal, que o desenvolvimento também ia, né, numa velocidade muito maior. Nas colônias de exploração, como muitas riquezas foram exploradas de maneira assim, né, pessoal, totalmente irresponsável, essas colônias sofreram muito, né, patinaram bastante antes de ter uma economia estabilizada, antes de crescer para valer, ok? Bom, vamos lá. Então, dando sequência, né, anos se passaram e surgiram as indústrias. Caramba, foi aí que o campo ganhou de vez essa visão capitalista mesmo, né? Do campo ser na verdade, né, pessoal, aquele que sustenta a base do funcionamento da área urbana, que eu já comentei para vocês quando a gente teve aula ali de espaço urbano, que eu falei dessa relação, né, da cidade com o campo, que veio se estabelecendo com o tempo e principalmente nessa época do capitalismo industrial. Então, olha lá, desenvolvimento da primeira revolução industrial e aí, olha lá, necessidade de uma quantia maior de matérias-primas para abastecer as indústrias acima de qualquer coisa, porque a indústria ela produz numa escala maior, o que vai gerando também um consumo maior dos produtos. E ela precisa, então, de mais matéria-prima. Da onde que vem a matéria-prima? Da área agrícola, não é? A industrialização se dá primeiramente na Grã-Bretanha, pessoal, e o aumento da dependência entre campo e cidade. Para quem não lembra, vou aqui falar para vocês, né? Então, o espaço rural e o espaço urbano. Espaço urbano e espaço rural. Qual que é a relação deles? Vocês lembram? Então, olha lá, o espaço urbano praticamente financia o espaço rural, né? Então, o excedente da grana no espaço urbano serve para mandar isso para o espaço rural e financiar as produções no espaço rural. O espaço rural produz e manda para o espaço urbano matéria-prima, ok? E essa matéria-prima, pessoal, pode ser alimento, pode ser matéria-prima para ser utilizada na indústria também, né? Então, madeira, por exemplo, né? Minérios. Né? Muitas vezes era o espaço rural também que era o responsável por essa extração. Sushi, ó, aqui é tranquilo, hein? Aqui é tranquilaço. E aí a gente chegou ao capitalismo financeiro, a etapa atual do capitalismo. A gente já está aqui no século XX, pessoal, em que a lógica era o seguinte: quanto maior for a técnica aplicada no campo, maior será a minha produção, e quanto maior for a sua produção, maior será seu lucro, certo? Não é uma lógica assim tão difícil da gente perceber, né? Bem tranquilo. E ali, gente, olha só, o aumento da produção deixou a esperança da possibilidade de erradicar a fome no mundo. Então é lógico que aplicar a tecnologia no campo tinha, acima de qualquer coisa, um interesse comercial. Então eu quero vender mais e eu quero lucrar mais, né? É a lógica do capitalismo funcionando plenamente. Porém, muita gente viu o seguinte, que se você tivesse muito mais alimentos, o preço dos alimentos tenderia a diminuir. E aí mais pessoas teriam acesso a mais alimentos. E aí, gente, não é que não aconteceu isso? Porque a gente sabe que hoje, mais ou menos 1 bilhão de seres humanos, pode ser menos, pode ser bem mais, passam fome no mundo. Mas é passar fome mesmo, é ter problemas crônicos devido à falta de alimentação adequada ou alimentação alguma. Muita gente morre de fome todos os anos no planeta, muita gente mesmo. E por quê? Sendo que eu já comentei para vocês que o aumento da tecnologia aumentou para valer a produção. Galera, tem alimento para todo mundo. Existem estimativas aí, lógico, estou sendo bem vago, só para vocês terem uma ideia, de que nós temos alimentos produzidos no planeta hoje que chegariam a abastecer mais de 10 bilhões de pessoas. Ou seja, bem mais do que tem no mundo hoje. E aí, galera, por que falta comida para todo mundo? Porque a comida não é tão acessível assim. O preço não é tão barato. Então, na verdade, a má distribuição de renda, ela vai resultar, né, galera, nessa fome, nesses problemas que persistem aí no mundão, ok?
E essa história de aplicar técnica na agricultura, mecanizar a agricultura, desenvolver novas práticas, a gente chama isso de Revolução Verde, que começou com muita força já lá em meados do século passado, né, e a Revolução Verde, que é essa aplicação de tecnologia no campo para aumentar a produção. E é todo e qualquer tipo de tecnologia, não pense que é só colocar máquinas no campo. Mas é, por exemplo, hoje utilizar imagens de satélite para verificar a possibilidade de tempestades, de geadas em determinadas regiões. É você hoje utilizar a biotecnologia para modificar organismos e fazer com que existam plantações mais resistentes a pragas, por exemplo. Então tudo isso está dentro do emprego de tecnologia no campo. E vai, uma coisa se juntando à outra, vai fazendo com que a produção seja cada vez maior. E é uma pena, né, que a gente veja que a produção aumenta cada vez mais e o número de pessoas que passam fome não reduz, pelo contrário. Então a má distribuição de renda é um grande problema. E o fato de ter muito mais alimento no mundo só faz com que quem produz tenha mais lucro. A gente não vê necessariamente o preço dos alimentos reduzindo drasticamente, ok? Bom, e ali, gente, olha só, já que eu falei aí desses organismos geneticamente modificados, cá está, vamos lá falar dos transgênicos ou OGMs, ou seja, organismos geneticamente modificados, ok? Bom, vamos lá, rapaziada, aqui ó, primeira coisa, a biotecnologia desenvolveu organismos geneticamente modificados a fim de, aqui estou tratando, né, num nível bem superficial, não é a nossa intenção aprofundar muito esse conteúdo, ok? Então, primeiro, tratar doença, facilitar transplantes e ali, ó, a terceira característica que acaba sendo a mais famosa, obter animais e plantas mais saudáveis e resistentes para que você consiga aumentar a produção, certo? Esse, então, é o grande interesse. E aqui, galera, o símbolo do produto transgênico, ok? Que ele faz uma alusão àquele símbolo daquela placa de trânsito para ter atenção, né? Que você tem lá um ponto de exclamação e ele é bem dessas cores, né? Então ele é amarelinho e é preto também. Galera, qual que é a jogada do transgênico, né? Por que ele tem esse símbolo e por que muitos produtos no Brasil aqui que contêm, né, esses derivados transgênicos, por que eles precisam apresentar esse símbolo? Galera, a questão aqui é muito fácil. Existe um questionamento em cima do uso de transgênicos e aí, né, lá na biologia, pessoal, vocês vão ver isso aí com muito maior detalhamento, assim, né, com detalhamento muito mais específico, que é mais ou menos a jogada do seguinte, existe um questionamento que as pessoas dizem, olha, o organismo ele é geneticamente modificado, ele tem mudanças genéticas. Se eu consumir esse organismo, será que ele pode promover mudanças genéticas no meu corpo? E saiba que mudanças genéticas assim no teu corpo que já está formado não é uma coisa muito legal. Até porque mudanças genéticas podem promover células cancerígenas. Ou seja, pode rolar uma má formação de células que pode se desenvolver a ponto de ser um tumor. Né? Isso é uma suposição, nada do que eu estou falando aqui é cientificamente comprovado. Mas é aquela velha história. Eu te dou um produto e falo, olha cara, isso se você consumir demais, talvez possa, né, te dar uma modificação genética aí, quem sabe, né, uma possibilidade, você possa ter câncer. Quer um pouquinho? Então sabe como é aquela história de você falar, poxa, não sei, né, porque se existe a possibilidade de me fazer mal, por que eu vou comer? Bom, nós seres humanos, né, na maior parte aí das regiões aí que eu pude conhecer, a gente vive num sistema, né, democrático, livre. Então, se você quer comer o transgênico, você come. É mais ou menos o que funciona aqui no Brasil. Só que as empresas, né, as fabricantes, elas foram, né, obrigadas por lei a informar se tem ou não resquício de produto transgênico ali naquele produto que ela está vendendo. Que é mais ou menos aquela história, né? Olha, é transgênico, cara. Eu não tenho certeza se isso aqui te faz bem ou mal, entendeu? Não tenho certeza, mas toma aí, ó. Se você quiser, você come. Se você não quiser, você não come. Mas estou avisando, certo? Seria muito ruim se esses produtos tivessem, né, uma transgenia, tivesse alguma modificação ali dentro do produto e ninguém avisasse, né? E aí depois se você tivesse uma doença, você falou, ó, mas ninguém me avisou, então eu posso agir judicialmente contra uma empresa A ou B. É bom lembrar que no Brasil nós estamos aí, tem uma lei em tramitação, também não quero entrar em detalhes em relação a isso, que é uma lei que vai, na verdade, né, pessoal,
retirar a responsabilidade das empresas de ter que estar avisando se tem, né, produto transgênico ou não no produto que ela está vendendo. Mas, olha, isso dá um rolo, não é o que eu vou debater aqui com vocês nessa aula. Bom, vamos lá, dando sequência, temos aqui então, pessoal, área plantada com transgênicos no mundo. E veja que o Brasil não faz feio, né? Se isso for de fato algo bom, o Brasil realmente não faz feio, mas se os transgênicos talvez, né, pessoal, se eles realmente são tão ruins quanto alguns dizem, talvez a gente não esteja indo para o caminho certo. Bom, é quase inevitável porque, como eu disse, com transgênicos você vai ter sementes mais resistentes a pragas, a variações climáticas, então você acaba elevando o seu lucro quando compra sementes geneticamente modificadas, ok? Bom, vamos lá. Então aqui analisando com mais calma, o top 7 de área plantada com transgênicos no mundo, e aqui eu estou medindo por milhões de hectares, ok? Então a gente vê lá que os Estados Unidos, né, é difícil de ganhar, é muito difícil de ganhar dos caras ali, eles estão em primeiro lugar, assim, disparado, beleza? O Brasil vem em segundo lugar, pessoal, a Argentina em terceiro lugar, Índia em quarto lugar, o Canadá em quinto, a China que até, né, há pouco tempo atrás, aí, historicamente falando, não aceitava, né, os transgênicos e depois passou a aceitar, né, uma tendência de mercado, muito difícil recusar essa realidade. E o Paraguai, ali na sétima colocação. Paraguai que por ser um país bem pequeno, né, ele é o menor desses que estão apresentados aí, ele tem uma produção significativa, né? Pro tamanho do país, é soja transgênica pra caramba. E é bom lembrar que grande parte, cara, dos produtores de soja no Paraguai, inclusive o maior produtor de soja no Paraguai, ele é brasileiro, né? Então são os famosos brasiguaios, muitos produtores de soja. Bom, aqui só para lembrar, então, as culturas plantadas, né, pessoal? Então tá ali, ó, Estados Unidos, né, basicamente soja, milho, algodão e canola, abóbora, papaya, alfafa e beterraba, tudo transgênico. No Brasil, soja, milho e algodão, né? Beleza? O Brasil que está com um projeto aí para fazer um trigo transgênico, né? Mas essa coisa aí que a Embrapa está fazendo aí tá devagarinho ainda, né? Argentina, soja, milho e algodão. Índia, algodão. Canadá, canola, milho, soja e beterraba. China, algodão, papaya, álamo, tomate e pimentão. No Paraguai é basicamente a soja, como eu já tinha falado para vocês. Beleza? Então, ó, é coisa pra caramba, hein, gente? Transgênico, tá muito difícil da gente aí conseguir se desfazer disso. Principalmente se a lei, a proposta de lei for aplicada e a gente nem vai ter certeza se o produto que a gente compra é transgênico ou não é orgânico ou não é, beleza? Bom, então vamos lá, dando sequência, cá estamos. Vou falar um pouquinho de comércio de alimentos no mundo atual para vocês. Isso aqui vale muito a pena olhar com calma. Então, olha só, a produção de alimentos se dá, em sua maioria, nos países subdesenvolvidos. Então, eles acabam sendo os produtores. O que eu costumo chamar aqui, pessoal, eu apelidei os países subdesenvolvidos de quintal. Quintal, mas quintal de uma casa, não é? Quem vive na casa? Os moradores dos países desenvolvidos. O pessoal que manda no quintal. É impressionante, galera. Então, várias empresas que são empresas, por exemplo, de maquinário agrícola, empresas que desenvolvem sementes transgênicas. Essas empresas, elas são empresas do mundo desenvolvido. É da França, é dos Estados Unidos, é da Alemanha. E aí elas vêm aqui, por exemplo, para o Brasil, aplicam suas tecnologias aqui, utilizam as nossas terras, né, pessoal? Lucram em cima dessa produção. Então a gente acaba sendo o quintal, né? Então a gente acaba sendo o quintal da casa, e a casa ela é comandada por aqueles que têm de fato o poder. Bom, vamos lá. A dependência financeira e a influência de empresas multinacionais faz com que os países desenvolvidos tenham o controle da distribuição de grande parte desses alimentos, inclusive o controle do preço. Quando eu falo de produção, eu falo também da cotação. Então eu vou até aqui, ó, vamos ver onde eu encaixo aqui. Então, o controle da distribuição, então aqui eu vou pôr para vocês. E eu vou acrescentar aqui, ó, e o controle também da cotação, ou seja, do preço. É uma coisa maluca, né? Bom, então ali a produção é destinada aos subdesenvolvidos e a cotação aos desenvolvidos. E lógico, eu estou falando num geral, tá, gente?
Isso aqui é no geral, pegar todo mundo subdesenvolvido, que acaba sendo muito maior do que o mundo desenvolvido, que é um mundo restrito. Mas agora, se a gente pegar um por um, a gente verifica, por exemplo, que os Estados Unidos acaba sendo o maior produtor agrícola deste planeta. Beleza? Então vamos lá, aqui ó. Vamos falar da agricultura e organismos internacionais. Aqui eu tenho algumas coisas legais para pontuar. Então, por exemplo, algumas táticas que existem aqui no mundo capitalista, que inclusive evitam com que o preço dos alimentos abaixe muito, ou seja, reduza o lucro dos grandes produtores. Então, por exemplo, a estocagem, você estoca o produto até que o preço desse produto seja elevado no mercado internacional. Então, aquela lógica bem simples, né? Então, vamos lá, eu produzo milho, se tiver muito milho no mercado, é questão de oferta e demanda. Tem muito milho, o preço vai baixar, porque os produtores vão ter que baixar para vender logo o milho, certo? Mas se você tiver uma tecnologia bacana de estocagem, né, que você tenha silos, né, que são ali, né, pessoal, com temperatura regularizada e tudo mais, você consegue estocar o produto e o produto fica ali por mais tempo sem estragar, sem ter alguma alteração. E aí o que você faz? Estoca o milho e deixa o pessoal consumir milho no mercado, certo? E aí, galera, o que acontece? A hora que o preço do milho, né, o milho estiver esgotando e o preço estiver subindo, você vai lá e vende o teu milho numa pancada só para tentar lucrar o máximo possível. Isso é uma tática capitalista clássica para aumentar o lucro, ok? Oferta e demanda. O ruim é que se você liberasse esse milho antes, o preço seria bem menor no mercado e o milho seria bem mais acessível. E pessoas que têm menos dinheiro poderiam comprar. Mas enfim, né? Complicado. E aqui a questão do protecionismo, isso aqui é uma questão entre países, né? Então o protecionismo, né, ele acontece principalmente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu vou dar aqui para vocês um pequeno exemplo. Então, por exemplo, aqui Brasil e França, isso aqui é clássico. Na questão aqui, né, do Brasil e França, eu vou pôr a questão do açúcar. Ok? O que acontece, pessoal? O Brasil, ele é, né, o maior produtor de açúcar do planeta. Então, produz pra caramba, né, pessoal? Brasil, a Índia também, né, são grandiosos produtores. E a França não é o maior produtor do mundo, longe disso. O açúcar do Brasil é um açúcar que vem da cana, ok? Já na França, o açúcar, ele deriva da beterraba. Por quê? Porque pelo menos não inventaram até agora uma cana-de-açúcar transgênica que possa nascer no clima temperado, no clima frio da França, ok? Muito menos no clima mediterrâneo do sul do país. Então o que acontece, galera? Ali eles vão ter que extrair o açúcar da beterraba. E o açúcar da beterraba, o processo de extração, ele é muito mais caro. Ele chega a ser 3 vezes mais caro que o processo de extração do açúcar da cana. Então quem produz açúcar da cana tem uma vantagem absurda, por exemplo, sobre quem produz o açúcar da beterraba. Por isso que o Brasil ele chegava a vender açúcar para a Europa, principalmente para vizinhos da França, como a Alemanha. Ou seja, para a Alemanha era mais vantajoso comprar o açúcar brasileiro, mandar botar no navio e atravessar o Atlântico, do que comprar o açúcar do vizinho francês. Isso é muito ruim para o vizinho, não é? Os produtores de açúcar na França, a tendência era o quê? Eles estavam fadados à falência. O governo francês, então, resolve dar uma ajudinha, então dá uma mão. Vai bancar o prejuízo desse agricultor para que esse agricultor possa continuar produzindo e possa vender mais o seu açúcar. Se o governo francês banca o prejuízo do agricultor francês, o preço do açúcar da França e do açúcar do Brasil fica o mesmo. E agora pense, por exemplo, na Alemanha. De quem será que ela vai comprar o açúcar? Agora sai mais barato comprar da França, porque está ali do lado. O frete é muito mais barato, o transporte, né? Chega muito mais rápido também. Então, galera, a gente vai perder no mercado. O Brasil, ele reclama dessas atitudes porque ele acha injusto, né? Está sendo 2 contra 1, porque é o produtor agrícola no Brasil contra o produtor agrícola da França, mais o governo francês. E aí, gente, existe um órgão regulador, que se chama Organização Mundial do Comércio. Esse órgão ele tem como responsabilidade regular, verificar se essas ações são legais ou não são legais. Essa história de protecionismo através de subsídio financeiro, pela OMC, em muitos casos é considerado irregular. E muitas vezes a OMC promete sanções a países desenvolvidos que praticam subsídio. O que acontece com esses países? França, Alemanha, Estados Unidos, que praticam protecionismo? Gente, geralmente
Nada, ok? Então, quem sofre é o subdesenvolvido, que daí acaba, né, pessoal, tendo desvantagem nessa relação, ok? Bom, vamos lá, aqui dando sequência na aula, mostrando para vocês aqui, né, pessoal, as principais potências agrícolas do planeta. E aqui eu tenho 3 características que considero muito importante para definir uma potência agrícola. Bom, vamos lá. Então, primeiro, né, uma potência agrícola tem que ter uma área agricultável grande. Então, aqui ele está medindo uma área superior a 30 milhões de hectares, ok? Uma potência agrícola tem que ter uma economia forte para sustentar essa produção. E aqui ele está pegando um PIB superior a $1 trilhão, isso com dados partindo de 2008. E uma potência agrícola tem que ter mercado. Então, esse mercado começa dentro do próprio país. Então, aqui ele está pegando uma população urbana superior a 80 milhões de habitantes, que a população urbana é o grande mercado consumidor dessa produção, certo? Os países que reúnem essas 3 características e podem ser considerados as maiores potências agrícolas do mundo, eles estão aqui, né, pessoal, na área aqui de combinação desses diferentes conjuntos. Então é o Brasil, é a China, é a Índia, é a Rússia e os Estados Unidos, gente. Então esses 3 aí que entraram nessa área, pessoal, de, né, comum características ali entre esses conjuntos, beleza? Certinho? Então, tem países ali que são quase, né, potências, como o Canadá, a Austrália, o próprio Japão e o México, né? Mas daí, por exemplo, o Japão pena porque não tem uma área agricultável grande, por aí vai. Mas enfim, é isso aí, ok? As grandes potências agrícolas ali estão. E aqui, quando eu dou sequência para vocês, né, gente, olha só que interessante, vou falar um pouquinho de pecuária para vocês. Pecuária bovina é o destaque, ok? Existem 3 tipos de pecuária, tá? Isso aqui, pessoal, os mais conhecidos, eles são os clássicos, que é a pecuária intensiva e a extensiva. Porém, no Brasil, a gente vê, não só no Brasil, né, mas em países assim que têm áreas maiores e principalmente países tropicais, a gente vê a prática de uma pecuária semi-extensiva. Vamos entender a diferença dessas 3? Então, olha lá, a pecuária intensiva é a pecuária que tem aplicação de tecnologia. Ela é uma pecuária que custa mais caro para aplicar, mas dá um rendimento maior. Então, é a pecuária intensiva porque o gado fica preso, ele se alimenta frequentemente de ração especial. Então, o crescimento do gado é muito mais rápido, o abate é mais rápido, você vende mais rápido e acaba ganhando mais dinheiro. Ao contrário da pecuária extensiva, ela é exatamente ao contrário. Então, o que rola? Você vai precisar de um menor custo para aplicá-la, porém, né, pessoal, o lucro vai ser menor também. O gado, ele fica exposto ela fica solto no pasto, né, então ele pode andar para cima e para baixo, que pode implicar na qualidade da carne. Isso também, né, o gado fica andando para cima e para baixo, o cara vira um gado fitness, né, ele vai emagrecer, né, isso não é o interesse. Então ele pode demorar mais para chegar ao período de abate, e se demora mais, você vai abater menos por ano, por exemplo, e vai ganhar menos dinheiro, ok? Agora, existe uma questão que é o mais ou menos. Em climas tropicais, em que você tem verões muito chuvosos, invernos secos, principalmente ali na região do Pantanal e do Cerrado brasileiro, é imposta uma pecuária semi-extensiva. Na época de chuva, em que chove bastante e o pasto se desenvolve, o boi vive solto, né? O gado bovino vive solto. E na época de seca, pessoal, em que praticamente não chove e o pasto seca, o boi é mantido confinado. Então vai tendo um equilíbrio dessas 2 práticas para ver, né, pessoal, o que é o mais adequado ali para tentar fazer o momento do abate ali o mais cedo possível sem ter que gastar tanto. Beleza? Bom, aí aqui dando sequência, né, galera, só mostrando para vocês, então, alguns clássicos aqui, né, de pecuária intensiva, né, e aqui a pecuária extensiva, né, a grande diferença, certo? Rapidinho aqui só para fechar, falando de contaminações do gado, né, pessoal? 2 que são muito famosas, a doença da vaca louca, que deu o que falar lá na década de 1990 no Reino Unido, que é a doença do prion, na verdade, né, que é uma proteína. O prion é uma proteína que se instala no sistema nervoso central do gado e vai deteriorando esse sistema nervoso. É bom lembrar, pessoal, que, né, já existiam casos de prion em seres humanos. E a gente, apesar de não ter nenhuma confirmação científica, sabe que
esses prions eles podem ser provenientes do consumo de carne contaminada. E lógico que você tem ali, né, pessoal, essa possibilidade dessa carne contaminada, ela vir desses gados que tem o prion animal, beleza? E ali a febre aftosa, que é uma doença viral, e aí ela acaba se tornando altamente contagiosa. Quando essas doenças afetam, pessoal, o gado, o ideal é que você, né, na verdade, antes que elas afetem, você vacine o gado. Nem todo mundo vacina o gado. Por quê? Porque custa mais caro. E aquela famosa história, né? Não, isso aí só acontece com os outros. E quando você percebe, aquela tua economia de dinheiro acaba virando um grande prejuízo. Tudo bem? Bom, galera, a gente vai parando por aqui. Então, até a nossa queridíssima próxima aula. Espero você lá. Grande abraço.